Shalom, cabinudos e cabinudas! Essa é a cabine de Maria Madalena. Eis que finalmente Hollywood vira seus holofotes para Maria Madalena. E conta esse filme, né, que é da Universal, conta Maria Madalena quando ela conheceu Jesus Cristo, mas também conta antes, né, assim, parece que a gente esqueceu que existia uma história de vida dela antes, né, e esse filme traz justamente isso, o que é muito legal. Sim, e o mais interessante é que ele é todo baseado, toda a parte da história é baseada na parte dela da história. Então, naquela época, né, antes de Cristo, eles usavam muitas roupas assim, com panos e tal. Mas nós aqui no Cabine Secreta... Pelo amor de Deus, vamos tirar porque eu já tô... É, tá quente. Enfim, Maria Madalena, só muito recentemente, em 2016, que o Vaticano a reconheceu como o apóstolo dos apóstolos, ou seja, a primeira mensageira de Cristo logo depois da morte dele, né? Uma coisa muito recente, um reconhecimento que tardou muito tempo. Bom, esse filme da Maria Madalena centra nisso, né? Primeiramente, em como ela vivia numa comunidade praieira, né? Com a família e tudo mais, e como ela largou tudo isso para seguir Jesus. Literalmente. Porque antes, ou você, nessa época, ou você era posse do seu pai, ou você era posse do seu marido. Só. E justamente essa questão, né? O pai de Maria Madalena queria fazê-la casar com Efraim, que já era um viúvo, já tinha uma história. E ela falou, epa, não quero não, que eu não nasci pra isso. Não vou ficar esquentando minha barriga no fogão por causa de homem, não. Não quero ser linda, recatada do lar, né? E foi por aí, ela disse não. E aí o pai, eu falei, como assim? O pai virou, não, vamos tirar o demônio do seu corpo, porque isso daí é coisa do tinhoso. Chamam um cara pra exorcizar a menina e logo em seguida chamam o curador, né, que era como Jesus era chamado no filme, pra conversar com ela, e é quando ela conhece Jesus. E ele funciona bem como um gatilho, né, pra ela sair daquela vida. É exatamente isso, é a partir daí que ela fala, pô, é aqui que eu consigo mudar o meu destino, e ela pega e segue, né? Então ela larga tudo pra trás e segue a própria vontade, o que é uma coisa completamente inédita na história, né? Mulheres não tinham vontade, muito menos botavam em prática, né? Nesse cenário, você já pode imaginar como é que Maria Madalena ganhou esse apelido de prostituta, né? O que é super errado, porque no final das contas era só uma mulher que seguiu a própria vontade, se juntou com um grupo de homens e ficou perambulando por aí. Só que ela não era casada com ninguém e não era parente de ninguém. E nessa época, se você não era nada disso, você era a mulher da vida. E ela ganhou essa má fama, né, pelo Papa Gregório, que a chamou assim em 591, ou seja, lá naquele século VI, com aquela, enfim, mentalidade completamente errada, e isso permanece até hoje. A mentalidade daquela época era completamente machista. Não que tenha mudado hoje em dia, né, manas? Mas a gente tem umas boas tentativas, tipo esse filme, que é uma boa tentativa mesmo de desconstruir essa imagem equivocada de Maria Madalena. Além disso, o filme também centra bastante a história de Judas, né? Em como que ele foi desenvolvendo esse sentimento dúbio, né? Entre a própria vontade do que ele tinha de objetivo e seguir a vontade de Jesus, né? E vai desconstruindo isso também, né? Até uma coisa interessante essa de Judas, porque também foi baseado nas escrituras referentes a Judas, também foram descobertas há pouquíssimo tempo. Exato. E é interessante porque mostra o outro lado também dessa história, não foi Judas que simplesmente virou e falou assim, pô, vou atrair Jesus. Acordei hoje... acordei virado. Humaniza ele, né? Você consegue entender o outro lado da história. É bem interessante. E além disso também mostra o lado de Pedro, né? E toda aquela relação meio que de ciúme de Maria Madalena, porque Pedro era o favorito até chegar a Maria lá e desbancar a coisa. Então rola um favoritismo ali com ela que ele não curtiu muito. Why shouldn't she follow me? People will judge us. Are we so different from men? You must teach us different things. Inclusive é retratado no filme também a parte que Maria Madalena vê primeiramente Jesus e ele fica inconformado. Então rola assim, e é super humano, é natural ter esses sentimentos, né? Afinal, ao contrário de Jesus, todo mundo ali era humano e estava fadado a sentimentos conflitantes. E isso foi bem retratado, e isso foi bem legal, eu curti isso. Bom, em época de empoderamento feminino, eu acho que vem bastante a calhar um filme de Maria Madalena que conta a história antes
E mostra ela como uma mulher à frente no seu tempo, uma mulher decidida. The women are too afraid to be baptized with the men. Go to them. Be my hands. It's not right that he has raised you up to lead us. E que não é nada disso que vem sido ensinado na história bíblica pra gente até hoje, né? Pelo contrário, mostra uma história completamente mais possível de ter sido a que realmente aconteceu. A verdadeira história de Maria Madalena. Aliás, a figura dela vem sendo resgatada nos últimos anos, né? Por exemplo, ela é a figura central do Código da Vinci, né? Ela também tem aquela teoria ali da imagem da Santa Ceia. Sim, que é o personagem ao lado de Jesus, que não tem barba, tem ali um volume à altura dos seios, então pode ser Maria Madalena. Mas eu acho que esse filme vai ser o queridinho da Páscoa. Independentemente da sua religião, se você é cristão, judeu, muçulmano, ou mesmo sem religião, é um filme interessante para justamente você ter essa outra visão da história e que mostra uma mulher decidida, com poder, né, e que fez história, literalmente, Sim. né? É bastante justo esse filme. E aproveitando esse clima todo de os apóstolos, os seguidores, se inscreve no canal e começa a seguir a gente. Isso, segue a gente que você fica sabendo dos nossos próximos vídeos. Vídeos, sorteios e todas as novidades que tem no nosso canal. E vá ver o filme, volta aqui pra comentar, pra dizer o que você achou. Exatamente. Comenta no vídeo, se inscreve no canal, dá o seu joinha no vídeo e boa Páscoa! I will be.